Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do OPMcast, o primeiro e único podcast Medical Devices do Brasil. Aqui a gente traz sempre um líder formador de opinião para discutir as oportunidades, as tendências, as dificuldades também desse setor que é tão importante para você que nos assiste, que eu tenho certeza que fica sempre ansioso para aprender um pouquinho mais com esses líderes que voluntariamente dividem o conhecimento deles com a gente. E hoje não é diferente. Hoje eu recebo aqui o Mauro Locke. Ele é casado, 2 filhas, administrador de empresas. Já são 34 anos de experiência em empresas pharma, biotech, medical devices, entre elas a Eli Lilly, a Baxter Chile, a Bard, a Amgen, a Bone Healthcare, Cardinal e agora a Coloplast. Mauro, bem-vindo. Obrigado, Danilo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Vai ser muito bom bater um papo com você. Com certeza. Mauro, vamos começar de trás para frente. Lógico. Qual a sua posição hoje na Coloplast? Há quanto tempo você está lá? Eu assumi a Coloplast vai fazer 2 anos agora em março, né? Eu assumi como gerente geral do Brasil e há 6 meses me deram a responsabilidade de América Latina. Então, hoje eu estou como vice-presidente da América Latina, né? Que corresponde a México para baixo. Perfeito. Bom, para quem não conhece, então, Mauro, já que a gente começou falando de Coloplast, dá um pouquinho mais de informação. O que é a Coloplast? Qual a origem dela? Quantos anos está no Brasil? Portfólio de produtos? Tá. A Coloplast ela é uma empresa dinamarquesa, né? Origem dinamarquesa. Ela é focada em produtos que eu diria produtos de uso crônico, né? Estomia, né? Produtos para estomia, bolsas para estomia, catéteres para pessoas que têm disfunção urinária, né? Depois a gente pode falar um pouco mais que tipo de pessoas que têm disfunção urinária. Tem uma linha também de cuidado de feridas, né? Tem uma linha de próteses vocais para quem perde a capacidade de voz, né? De falar, e também tem por câncer ou que tenha que fazer uma extração da traqueia, perde também a habilidade de respirar corretamente. Então, tem uma linha para isso. Tem uma linha de endurologia também. Então, são as 5 linhas que a empresa tem, né? As 5 linhas estão presentes no Brasil. Isso que eu ia perguntar, se eu estava com o portfólio completo no Tem. Brasil e se o Brasil é uma referência, é importante para a Coloplast em termos mundiais. O Brasil ele tem uma relevância bastante grande, bem diferente de outras empresas, tá? A afiliada brasileira ela é bastante representativa do ponto de vista global, né? Eu diria que talvez seja a 10ª maior afiliada, né? Então, isso não é De muito quantas? De afiliadas mesmo são 80, né? Realmente. Mas assim, isso não é muito normal na indústria, né? Então, o Brasil tem uma posição bastante estratégica e tem um potencial de crescimento bastante grande ainda, né? Então, os planos para o Brasil são bem ambiciosos, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho mais de Coloplast ao longo do episódio, mas eu preciso perguntar, quando Lógico. eu te apresento e vejo a sua experiência, são 34 anos no setor da saúde, medical, pharma, biotech, empresas realmente relevantes. Como que foi construída essa carreira no setor da saúde? Como é que você foi veio da pharma para a biotech, da biotech para medical devices? Como que você foi galgando nessa carreira, por onde você passou? Conta um pouco mais para quem tá, porque tem muita gente aqui que está começando carreira no setor OPME e fica curioso, né? Para que lado eu miro aqui nesse setor? É interessante, essa pergunta é interessante porque quando eu vejo lá atrás, no passado, né, eu comecei a fazer enfermagem na universidade, né? E acho que era aquele sonho de ser médico frustrado, né? Aí comecei a fazer enfermagem e aí com 1 ano e meio de enfermagem eu vi que não era para mim, né? Admirava muito a função e a profissão, mas não era para mim. E aí migrei para administração hospitalar. E durante o curso da faculdade eu trabalhava em hospitais, né? Porque eu tinha uma bolsa de estudos. E aí, muito legal, porque eu uni a área da saúde com a administração, que era uma coisa que eu estava curtindo, né? E só que assim, era bolsista, né? Um salário mínimo, né? Já com ambições e tudo isso. E por um outro lado, eu tinha em casa meu pai
trabalhava na indústria farmacêutica e meu irmão também, né? E eu olhava para eles assim, não, mas eu não quero ser dessa área, eu não quero ser dessa área, eu quero uma carreira diferente, eu quero algo diferente para mim. Só que um belo dia eu estou na universidade, tinha lá um anúncio da Eli Lilly para ser estagiário, né? Não falei nada para eles e me candidatei e acabei fazendo todo o processo de seleção. E, para minha surpresa, quando eles foram me dar o resultado do processo, me colocaram como funcionário direto. Então, para mim, foi uma mudança radical. E aí começou. Eu comecei como representante de vendas no Sul, fiquei 3 anos, e a partir daí eu vim para São Paulo, né, já num processo de encarreiramento. E aí começou uma trajetória, né? Eu tive a sorte de trabalhar em empresas que realmente dão oportunidade para os funcionários, oportunidade de crescimento, né? E também, óbvio, tem a sua própria participação, né? Mas empresas que dão essa oportunidade. Ah, fiquei na Eli Lilly 13, 14 anos, né? Foi toda a minha base de formação de marketing e vendas, né? Eu tive condições de passar por praticamente todas as funções de Indústria marketing e vendas. farma é uma Exato, escola, né? exato, exato. Só que aí eu passei por uma situação que é o seguinte, eu já estava há muito tempo na empresa, né? E comecei a meio que ser visto pelo mercado como aquele cara que não sai da Eli Lilly, né? E não tinha motivo para sair, né? Só que aí apareceu uma oportunidade de me juntar ao grupo da Baxter aqui no Brasil, né? E eu falei assim, vou embora, eu quero experimentar uma coisa diferente, um mercado diferente. E foi o que aconteceu, né? E é muito interessante porque no momento que eu dei o passo de sair da Eli Lilly, Pharma, para ir para Baxter, Medical Device, foi tudo novo, né? Um mercado novo, empresa com uma cultura, ainda que seja americana, mas uma empresa com cultura diferente, né? Um tipo de negócio muito mais dinâmico, muito mais nervoso do ponto de vista de gestão de capital. E depois de 1 ano e pouco na Baxter no Brasil, me ofereceram para ir para o Chile, né? Eu fui para o Chile com 34 anos de idade como gerente geral. É uma coisa, assim, meio que fora do comum, né? Muito cedo, Sim, né? sim. Muito cedo para uma posição como essa. E ainda mais fora do país, né? Esse talvez foi o passo mais importante da minha carreira, né? Quando eu saí de uma posição de diretor de unidade de negócios do Brasil para assumir uma gerência geral no Chile, esse foi, acho que, o grande passo da minha carreira. Porque foi o passo que mais me desafiou realmente. Porque eu estava num país que não era o meu, eu não falava nada de espanhol, eu assumi uma afilhada que tinha uma situação financeira bastante delicada e sem nenhum foco de direcionamento estratégico, né? Uma cultura completamente diferente, né? Então, me desafiou por completo. Eu quero fazer um parênteses na sua Lógico, carreira. Aproveitando que você falou que foi o maior passo que você deu, talvez, na sua vida profissional. Olhando agora em retrospectivo, o que você acha que foi fundamental para, primeiro, topar esse desafio e, segundo, para sair dele maior do que entrou? eu diria assim, primeiro, confiança em quem estava me convidando, né? A pessoa que me contratou no Brasil, depois assumiu a América Latina e me convidou para ir para o Chile. Então, para mim, foi muito importante, porque eu não estava pronto para uma posição como essa. Eu não estava pronto, né? E essa pessoa me ofereceu, né? Me ofereceu e por confiança nessa pessoa, eu aceitei e por saber que eu tinha suporte, né? Por outro lado, apoio da família. Foi super importante, super importante. E tá aberto a desafio. Tá aberto a desafio, não ter erro de errar, ter curiosidade para aprender, né? E também coragem, né? Coragem para encarar os desafios e tomar o que tem que tomar de decisão e é isso, né? Saí muito melhor desse desafio. Saí muito melhor porque aprendi mais sobre finanças, aprendi mais sobre manufatura, porque tinha manufatura lá, aprendi mais sobre exportações, aprendi mais sobre gestão como um todo, gestão estratégica, né? E fortaleci bastante o que eu digo que talvez seja um ponto forte meu, que é a gestão de pessoas e formação de equipe, né? Então, foi um processo muito, muito legal, porque voltando para o Brasil, eu já voltei para o Brasil para assumir a Bard, né? E para fazer o startup da Bard no Brasil. E aí entra a questão da coragem também, que eu já falei, né? Eu tinha trabalhado na Eli Lilly, uma empresa totalmente
planejada, organizada, com processos, com tudo. Fui para a Baxter para ajudar a Baxter num processo de reorientação estratégica no Brasil e um turnaround no Chile, né? E aí, nessa época, eu estava na fase daquela dos startups no Brasil, Sim. né? A economia brasileira bombando, né? Crescendo, o PIB crescendo 5%, 6%, e tinha uma onda de startups para vir para o Brasil. E aí eu falei assim, poxa, tá na hora de eu liderar um startup. Vamos ver como é que é isso. E foi uma mudança super interessante, porque você imagina, você sai de uma estrutura onde eu tinha praticamente 10 reportes diretos, né? 10 diretores, Uhum. e aí eu me vejo em 24 horas sem escritório, na época, né? Sem escritório, trabalhando na sala de jantar da casa dos meus sogros, aqui em São Bernardo, né? E eu sozinho no Brasil. Sozinho no Brasil. Nem sabia se a empresa existia, porque o meu contato era com New Jersey, de vez em quando eu ligava para lá, mas eu não sabia se existia a empresa, né? E tinha uma consultoria aqui no Brasil, a gente trabalhava com a Deloitte, e então a Deloitte era o meu interface com a empresa aqui no Brasil. Então, você se sentir sozinho é muito interessante isso, né? E você ter a oportunidade de moldar toda a empresa. Então, essa experiência que eu tive no Chile, de expandir meu horizonte de pensamento estratégico, eu apliquei 100% quando foi para abrir a empresa aqui no Brasil, né? E aí entra uma outra questão, uma outra palavra que se usa bastante hoje em dia, mas eu vivi isso na pele, ou seja, a questão da resiliência, né? Porque você é a empresa, né? Você está ansioso, você está triste, você está feliz, quer comemorar alguma coisa, você não tem com quem comemorar. Você está sozinho, né? E eu só fui começar a contratar a equipe 6 meses depois, né? Então, assim, você tem que ter um nível de resiliência e automotivação muito grande, porque tudo cai com você. Você tem que fazer tudo, você não tem suporte nenhum. Então, eu digo que o startup, você liderar uma startup, é a melhor forma que tem de um profissional realmente dar valor a processos, a pessoas e a recursos. Sem dúvida. E a recursos. Principalmente, como você falou, você estava na Eli Lilly, um executivo que tinha uma estrutura, processos, pessoas, tudo à disposição, tudo muito conectado. Exato, E aí você tem que se reinventar. exato, Voltar a exato, fazer o básico, voltar a exato, fazer o operacional, exato, conectar as coisas. exato. Realmente é uma reinvenção de carreira. Total, total, total. E mais uma vez, outro mercado. Sim. Então, aprendi outro mercado, né? A Bard tinha 5 linhas de negócio no Brasil, linhas que eu nunca tinha trabalhado antes, né? Então, canais diferentes, produtos diferentes, profissionais de saúde que eu não trabalhava antes. Enfim, foi um pacote completo de aprendizagem. E aí, depois de 2 anos, eu assumi a América Latina da Bard, e aí tive a oportunidade de fazer o startup da Bard na Colômbia, né? Que também é bacana, porque aí você está fazendo startup em um outro país. Te exige do ponto de vista legal, porque é outra legislação, são outros critérios para abrir uma empresa. Enfim, te dá outra perspectiva também. E, e aí eu fechei um ciclo na Bard de 4 anos, e aí me deu um pouco de cócega para voltar para a Pharma, né? Comecei a procurar para voltar para a Pharma. Estava sentindo falta de todo aquele arcabouço estratégico da Pharma e planejamento. E aí eu tive uma oportunidade, eu diria que tive a sorte, né, de ser convidado pela Amgen para assumir a Amgen aqui no Brasil, né? E foi fantástico porque, assim, eu nunca imaginei que depois de 11 anos fora da Pharma, eu iria conseguir voltar para a Pharma, mas voltar para uma biotech, né? E, e biotech hoje é o futuro da indústria farmacêutica, né? Todas as grandes farmacêuticas, elas se especializaram e têm um braço muito forte Perfeito. O de P&D, produto. se você puxar ali o investimento em P&D, está Exatamente, concentrado ali. exatamente. E eu tive a sorte de entrar na Amgen, né? Naquela época, e naquele momento a Amgen era uma referência, assim como é hoje, mas naquele momento era uma das maiores biotechs do mundo, né? Era uma das 5 maiores. Então, assim, foi outro mundo para mim, né? Já uma empresa muito mais pesada, né? Uma estrutura muito mais robusta, completa, mais sênior, né? Com fábrica no Brasil também, de uma linha de genéricos, né? E num trabalho com produto biológico, né? Extremamente caro, os produtos biológicos são extremamente caros,
e com um apelo de pesquisa e desenvolvimento fortíssimo, fortíssimo, né? Em áreas que eu ainda não tinha trabalhado, que era osteoporose, cardiologia e oncologia e hemato, né? Então, mais aprendizado. Então, se a gente for ver, isso é uma coisa que eu acho que fez muita diferença na minha carreira, na minha formação. Eu experimentei muito mercado e muitas linhas de produtos diferentes, entendeu? Muito. Aí eu fechei um ciclo na Amgen, e aí eu falei, o que eu vou fazer agora, né? E não podia ficar sem trabalhar. E aí veio uma oportunidade totalmente fora do meu radar, né? A Balm Healthcare me convidou para tocar América Latina para eles na área de logística. Logística na área da saúde, você conhece bem. Eu falei, preciso trabalhar, a oportunidade está aí, então aceitei, né? Só um parênteses, sabe que a Bomi foi uma grande inspiração para o surgimento da LogMed. Sério? Porque a Bomi foi a primeira operadora logística especializada em saúde, principalmente medical device. E a gente via a Bomi com muitos bons olhos, Sim. era uma desbravadora de mercado, e a gente via a necessidade do Brasil em ter mais operadores logísticos especializados em saúde, especializados em OPME. E com o crescimento da Bomi, o que é natural, você vai abrindo outros espaços no mercado para uma logística mais customizada, uma logística mais ágil. E o crescimento da Bomi permitiu o surgimento e crescimento da LogMed também. Então, todo mundo que fala de Bomi, eu tenho um grande respeito pelo que ela fez há alguns anos atrás, pelo setor como um todo, né? E tenha certeza que a Bomi tem muito respeito por vocês, porque vocês preencheram... Exatamente. Vocês conseguiram desenvolver um modelo de negócios que eles não conseguiram. São lacunas que ele criou uma necessidade que não deu pelo tamanho deles, não dá para complementar. Difícil. E a gente veio com esse last mile extremamente ágil. Quando eu estava lá, a gente até pensou em fazer isso, mas quando começou a ver... A estrutura já estava... É muito diferente. Já estava moldado para um tipo de logística. Exatamente. Né? Então, tenha certeza que eles têm Quando você esteve na Bomi? Foi em 2019. Em 2019 até 2021, né? E... Putz, mas Mauro, logística, nada a ver com você. Eu falei, nada a ver comigo mesmo, né? Para mim, logística, com todo respeito, era basicamente o seguinte, era uma linhazinha bem fininha do meu P&L. Né? Que não podia passar ali de 5%, 7%, olha lá. Não, a farma é 2%. 1,5%, 2% do meu P&L tá ali. Menos ainda. Né? Então, isso era o que eu conhecia de logística. Né? O meu conhecimento de logística era o suficiente para desafiar o pessoal de procurement ou de operações, porque que está variando o custo, né? E aí eu falei, não, vamos aprender esse negócio, né? E aí eu encarei. E foi um grande aprendizado, né? Porque, olha que loucura, né? A Bomi tinha sido comprada... A Bomi é uma empresa familiar italiana que foi comprada por um fundo de investimentos francês. E tinha uma parceria com a Luft aqui no Brasil. Tinha uma parceria com a Luft no Brasil, né? Então, assim, e eu entrei nesse meio. Uma cultura ítalo-francesa conflitante. Com sotaque nordestino. Não, e conflitante, porque se a gente for ver, o jeito de operar da empresa italiana com um fundo de operações francês é muito conflitante. Então, também foi um desafio e um aprendizado saber lidar com isso, entendeu? Essa politicagem no bom sentido, né? Porque eram objetivos conflitantes, né? A empresa, você tem que gerar crescimento na empresa, você tem que criar um ambiente propício para os funcionários, satisfação dos clientes e tudo isso, e ao mesmo tempo o fundo te cobra o quê? Resultado e aumentar o valor de mercado da empresa, que nem sempre caminha no mesmo pace que... Pelo plano de investimento da empresa, às vezes é conflitante com a margem. Exatamente. Então, assim, às vezes, para você satisfazer um cliente super importante... Você tem que investir. Você tem que investir. Aí o fundo, não, mas seu gasto está mais alto. Então, assim, saber lidar com isso foi um grande aprendizado. Sabe uma coisa que você falou que eu fiquei muito feliz? Que é exatamente isso. A logística, ela saiu de uma linha no P&L para ser um pilar estratégico das empresas. Com certeza. Inclusive, esse ano a gente vai lançar uma nova missão, visão e valores na LogMed, onde a gente fala isso. Que a nossa missão é transformar a logística num pilar estratégico, ser um hub de conexões, um hub de negócio. Porque hoje você não senta numa mesa dessa aqui para definir uma estratégia de canal sem ter alguém de logística para definir essa estratégia de canal com você. De forma alguma. E eu tô há 10 anos à frente da LogMed, junto com o Ricardo Caldi,
meu sócio e amigo, e eu vi tudo isso. Eu vi a logística sair de uma linha de PNL onde você tinha que negociar a porcentagem do custo para trazer um nível de serviço e depois para trazer um pacote de solução e agora ser um hub estratégico para definir modelo de negócio. Então você me trouxe essa lembrança e faz todo sentido. Você falando só complementa um pouco da nossa história e de como o mercado OPME evoluiu para trazer um nível de serviço, e a logística está muito responsável, né, por esse nível de serviço junto ao paciente, ao hospital, porque senão não... Não, com certeza. E certamente vocês operam do mesmo jeito, né? A indústria, quando contrata a logística, né, nos contratos de 2, 3 anos, 5 anos, tem lá suas cláusulas de SLA, né? E também, em alguns contratos, você se compromete com percentuais de redução de custo todos os anos. Sim. Então, vocês são forçados também a buscar inovação, tecnologia, né? Então, é um quebra-cabeça que não é tão simples de gerenciar assim. Não é. Então, mais uma vez eu me desafiei. E na BOME você foi em qual cargo? Qual era a sua... Eu era gerente geral da América Latina. Gerente geral da América Latina. Teve que aprender logística na força. Exatamente, né? Exatamente. E interessante, porque em momentos diferentes, Colômbia tinha uma situação, a operação do Chile tinha uma situação, a do México era completamente diferente. E o relevo na América do Sul é um desafio para a logística, né? O Chile está ali nas cordilheiras, a Colômbia também tem um relevo extremamente diferente em partes do país. E eu diria assim, esse desafio com a BOME foi muito interessante por uma série de aspectos, e eu peguei a BOME no ano da pandemia. É verdade. No ano da pandemia. Ou seja, só a BOME estava operando, só a logística não parou para sustentar todos os hospitais. E aí o que acontece? Olha só a situação. A gente tinha funcionários ficando doentes. Né? Não podia parar. Não podia parar. Por outro lado, a indústria exigindo o mesmo nível de serviço, ou até mais, e você com falta de mão de obra, né? E quem trabalhava tinha medo também, né? Então, assim, foi muito desafiador isso, né? Os custos de transporte subiram drasticamente. Tinha acabado de sair de uma greve dos caminhoneiros e entrou na pandemia. Exatamente. E aí a indústria não queria absorver esse aumento de custo de frete. Então, assim, foi uma época muito desafiadora que a área de logística, para sobreviver, foi bastante complicado. Eu lembro uma história curiosa, né? Aqui no Brasil, a gente entrou em pandemia oficialmente no dia 20 de março. Foi quando o Dória deu o decreto. E em meados de abril, eu lembro que teve um dia que o meu celular não tocou, eu não recebia mais e-mail. Eu peguei meu carro e saí pela cidade, estava tudo fechado. Falei, meu Deus, o que vai ser? O que vai acontecer? E aí eu cheguei na LogMed, eu abri meu dashboard e o número de entregas estava igual. Falei, tá tudo parado, mas as entregas estão ocorrendo. Foi um choque de realidade, porque ninguém enxerga esse trabalho que a logística fez na pandemia. Exato, né? Exato. Então, e assim, a gente distribuía várias empresas, né? E Brasil inteiro, né? E a indústria exigia o mesmo nível de serviço no Brasil inteiro, né? E aí, aumento de combustível, falta de caminhão, né? Começou a faltar papelão para embalagem. Exatamente. Né? Porque teve uma demanda de entrega domiciliar muito grande, então começou a faltar papelão. Tudo, os custos aumentando, e a indústria resistente a querer dividir essa responsabilidade, dividir o custo, né? Então, assim, você tem que se reinventar o tempo inteiro. Foram 2 anos, assim, que foram super interessantes, né? Mas eu cheguei à conclusão que, ok, aprendi logística, foi muito desafiante, entendi um monte de coisas, aprendi bastante, mas não era o que eu queria para mim. Não era o que eu queria para mim, né? E não é porque eu não tenho respeito, não é isso, é porque não é uma coisa que eu tive afinidade. Me ajudou a me desenvolver, me ajuda muito. Exato. No meu dia a dia, me ajuda muito, porque hoje, quando eu sento com alguém de operações, eu sei quais os botõezinhos que eu posso apertar ou as perguntas que eu tenho que fazer, né? Então, me ajudou bastante, mas não era o que eu queria para mim. E aí, eu fui para a Cardinal, né? E na Cardinal, eu estava a cargo da Operação Brasil, né? A Cardinal fazendo o spin-off da Cordis, né? Então, também tinha essa responsabilidade, né?
Mas na Cardinal eu fiquei pouco tempo, porque daí a Coloplast me procurou. E aí foi meio que amor à primeira vista, sinceramente, assim, foi uma coisa muito bacana, né? Primeira vez que que eu iria trabalhar numa empresa europeia, né? Característica, porque a BOME era aquela coisa de fundo de investimento Sim. francês com italiana, não era uma coisa muito bem definida, né? Então, assim, eram 30 e poucos anos, 30 anos, dois de americana, e agora uma empresa dinamarquesa. E eu falo que foi amor à primeira vista porque é encantador, né? A forma com que a empresa trabalha, a questão de respeito pelos funcionários, a cultura dinamarquesa, É uma isso que eu cultura... ia te perguntar. Você sentiu muita diferença de uma empresa de cultura americana para uma empresa de cultura europeia? E dentro da Europa eu sei que aquela parte ali da Escandinávia ainda tem uma diferença maior. É, é. Não tem cultura perfeita, né? Sim. Não tem. E, na minha opinião, tem a cultura que você mais se adapta ou menos se adapta. A cultura americana, eu acho que ela ensina muito para a gente em termos de pragmatismo, Uhum. em termos de gestão de planejamento estratégico, em termos de gestão de resultados, em termos de a meritocracia, né? Então, a cultura americana ela é muito forte nisso. Ela forma bons executivos. Exatamente. A base de formação é muito forte, muito sólida. Eu acho que ela peca um pouco porque perde esse elemento humano, né? Uhum. Essa visão mais pro ser humano, né? O funcionário, o ambiente interno, né? E a cultura europeia, principalmente agora, vivendo a cultura dinamarquesa, isso é o ponto central na empresa. Tá. É essa coisa do gerar resultados, mas ao mesmo tempo com um nível de respeito pelo funcionário e um ambiente de trabalho extremamente saudável. Extremamente saudável. Ou seja, eu nunca trabalhei numa empresa onde os funcionários sejam tão tranquilos e satisfeitos em trabalhar, né? Existe pressão por resultado? Existe, mas é aquela pressão saudável. Saudável, né? Então, assim, é um ambiente muito, muito, muito bacana. A origem da empresa é uma origem muito interessante, porque a empresa tem 65 anos, fundada há 65 anos, e foi fundada a partir de uma ideia de uma enfermeira. É isso que eu ia te perguntar. Eu gosto muito de saber as origens, principalmente indústrias alemãs, suecas, finlandesas, dinamarquesas. Elas têm histórias que remetem a isso. Era uma família no interior da Suécia, no interior da É, Dinamarca, que tem uma ideia e se torna algo a gigantesco. história da Coloplast ela é muito interessante. Uma enfermeira dinamarquesa, é isso? Mas por quê? Hã, A irmã dela teve um câncer de colo retal, um câncer coloretal, e teve que fazer uma cirurgia, e geralmente a cirurgia é a amputação do reto, sim. né? Ou de uma parte do intestino, enfim. E aí a irmã foi para casa com o estoma, né? Que nada mais é do que uma parte do intestino que o médico coloca para fora do abdômen, né? Perfeito. E aí as fezes saem por esse estoma, né? E a enfermeira, a Elise, o que que ela fez? Ela se viu com a irmã dela em casa, com aquele estoma para fora e as fezes saindo por ali. Aí ela pegou e desenvolveu um saco plástico Hum. e acoplou ali, né, para conter as fezes da irmã. Não existia nada na época Nada, para nada, nada, nada. estomia. Aí ela pegou essa ideia e sentou com um casal de engenheiros. E esse casal de engenheiros fundou a Coloplast. Foi a primeira empresa a produzir Isso que bolsa eu ia de perguntar, ostomia. foi a primeira Foi a primeira empresa? empresa a produzir bolsa de ostomia no mercado. E daí para frente teve um Olha, desenvolvimento fantástico. Então, assim, a gente fala muito sobre esse exemplo porque a empresa é uma empresa de cuidados, né? uhum. Se você for pegar a missão da empresa é tornar mais fácil a vida de pessoas que têm necessidades íntimas de saúde, né? Íntimas, né? Porque é uma coisa É uma muito... palavra que pode passar Não, batida ali na missão e faz toda a não, diferença. faz toda você já se imaginou, Na você... autoestima da pessoa, Exatamente. na qualidade de vida. Inserção social, tem uma Exatamente. série de questões que... E aí depois veio o portfólio de continência urinária. Que também É acaba super com a íntimo. vida Não, de é uma super pessoa. íntimo. É super íntimo. Exatamente. Então a gente vive isso no dia a dia, né? Então, diferente de outras experiências que eu tive, essa é a primeira vez que eu sinto na Você tem que ter pele, uma empatia muito grande. é, eu sinto na pele o impacto dos nossos produtos
nos usuários. Você tem que ter uma empatia Né? muito grande por essa É. questão que você falou da inserção social, Eu inclusive. tive a sorte de trabalhar em empresas que têm produtos que fazem diferença na vida das pessoas, Uhum. né? Mas por legislação, na farma você não pode ter contato com o usuário nem nada, né? A gente tem essa possibilidade de estar em contato com os usuários dos nossos produtos. E quando você começa a escutar as histórias deles e você vê que o nosso produto realmente Exato. muda a perspectiva do usuário, isso é muito gratificante. Então, assim, a gente vive muito no dia a dia essa missão da empresa. E, assim, frequentemente aparece o nome da enfermeira Elise, a foto dela, porque foi daí que a gente veio, né? Então, é uma empresa de cuidados, né? E esses cuidados, eles se projetaram nos funcionários também. Então, a empresa tem uma cultura de cuidado Uhum. também com os funcionários. Então, é muito cativante, é muito legal. Eu falo muito isso, né? A logística, ela pode ter um turnover acima da média, porque você tem ali a dinâmica do galpão. E eu falo muito pro pessoal, toda logística é nobre. Você compra um micro-ondas, uma televisão, se atrasou um dia, você fica bravo, mas você sobrevive um dia É, sem micro-ondas, sem televisão, sem celular. Você atrasou uma cirurgia, você abalou não somente o médico que vai perder a sala cirúrgica, você abalou a esperança de uma família, você abalou um é. planejamento familiar que estava dependendo daquele produto. Então, o nível de estresse, o nível de ruptura que você tem quando você não Nossa. entrega um produto para a saúde, tem o nível comercial, que é o desgaste com o cliente, que vai ter o desgaste com o médico. Você tem um nível emocional. Eu vou te dar um exemplo, Danilo. Eu tive uma experiência que foi muito interessante, alinhada com o que você está falando, né? Quando eu estava no Chile com a Baxter, a Baxter era o único fornecedor de diálise peritoneal. Outro produto também Diálise peritoneal, fundamental. né? Tem a hemodiálise e a diálise peritoneal que você conecta no abdômen do paciente Sim, e ele faz a diálise à noite, né? Ah, teve o terremoto de 2010, lembra disso? lembro. Que os mineiros, inclusive, ficaram presos Foi embaixo de- da Isso terra. foi depois. Não, Foi o terremoto foi depois? depois. Tá. O de 2010 foi aquele de 9,2 graus, que mexeu com o país inteiro. Quebraram, assim, várias pontes no país Uhum. inteiro, as estradas e tudo isso. E aí você vê o seguinte, a gente tinha um armazém lá, né? Tinha a fábrica e o armazém, né? E as fileiras de pallet tombaram com o terremoto, Uhum. né? Então não tinha como a gente tirar produto. E além de não ter como tirar produto, né? Não tinha como a gente despachar. E a diálise peritoneal, você entrega as soluções na casa de cada paciente. Na casa de cada paciente. É diferente da hemodiálise. A hemodiálise você Vai entrega no na clínica. centro, exatamente, na clínica. Na diálise peritoneal você entrega É home na care. casa, né? Porque é o Uhum. usuário que faz. Você tem ideia o que é você estar no seu escritório, uma ligação do Ministério da Saúde? Eu tenho paciente morrendo no sul do Chile que não está dialisando. Está sem fazer xixi faz uma semana, está com a barriga desse tamanho. O que vocês vão fazer para arrumar isso? Como monoprovedores. Aí entra o que você falou. A logística na área da saúde, ela marca demais. Ela faz muita diferença. Porque muda a dinâmica de uma pessoa, de uma Exato. família ou de uma cirurgia. Como é que vocês fizeram lá no Chile? A gente fez uma força-tarefa com o Exército. O Exército nos ajudou. Levava no caminhão do exército Não, as o diálises. Exército nos ajudou Abrir caminho. porque os funcionários não queriam mexer nos pallets. Entendi. Porque tinha risco de tombar. Porque depois do terremoto tiveram 200 réplicas. Sim. Né? Era mais de uma réplica Meu por Deus. dia. Mais de uma por dia. Então, os funcionários tinham medo. E a gente tinha que respeitar isso. Uhum. Então, eu pedi para o Exército nos ajudar a entrar no nosso armazém e tirar produto, colocar nos caminhões deles e eles levarem até a casa dos pacientes. Né? Então, assim, veja o que uma logística de saúde pode fazer ou pode comprometer. Olha, né? esse é um exemplo bem bom, assim, bem Não, radical de uma ruptura com certeza. na logística da Com saúde. certeza. Eu não tenho vergonha de dizer, a gente perdeu 2 pacientes no Chile, porque não conseguiu chegar na área de Páscoa. Não tinha como chegar na área de Páscoa. Nossa, aí Você me realmente entende? era Então, muito remoto. exato, entendeu? Então, assim, bate um sentimento
de culpa, mas também estava fora do alcance, né? Mas é um baita desafio, né? Olha, depois dessa a gente fica até meio sem a pauta vai até para o espaço, mas eu queria agora explorar um pouquinho mais a Coloplast, o mercado de feridas, o Aham, mercado de urologia, de estomia. Uma empresa dinamarquesa, a gente até falou sobre né, como um país de 6 milhões de habitantes consegue produzir tanta inovação, né, a Nova Nordisk do Ozempic é de lá também. Até falei do handball, foram campeões mundiais de exato. handball, com um país, né, super pequeno. É legal ver o foco de um país numa cultura muito direcionada a alguma coisa específica. E aí você está aqui no Brasil, a Coloplast para o Brasil é importante, como você falou, está com o portfólio completo. E o mercado, como é que está o mercado brasileiro? A gente sabe que o mercado da saúde suplementar brasileiro, ele derrapa nesse modelo comercial já faz alguns anos, Uhum. né? Uma incongruência muitas vezes entre os players, a indústria com o distribuidor, com convênio com o hospital, às vezes não falam a mesma língua. Como que a Coloplast, então, ela organiza o mercado dela? Sua estratégia de canal, como é que vocês enxergam o distribuidor? Quando o distribuidor é necessário? Quando uma logística direta pode fazer a diferença? Como é que vocês enxergam o Brasil e operam o Brasil? Tá. Excelente pergunta. Alguns números, né, para começar a falar sobre isso. 65% dos nossos clientes são clientes públicos, né? Porque a linha de ostomia e a linha de cateterismo, eminentemente é um mercado público, né? Uhum. Tem mercado privado, mas a grande maioria é público. Então, o mercado público representa muito para a gente. E distribuidores, eles representam 60% das nossas vendas. Então, a gente opera Bastante com principalmente distribuidor. e muito com distribuidores, Uhum. né? A gente não tem capilaridade para trabalhar no Brasil inteiro, né? E a gente tem um trabalho muito bacana com os nossos distribuidores, porque são distribuidores especializados, que fazem investimento. Então, o mesmo nível de serviço que a gente dá, por exemplo, quando uma enfermeira nossa vai atender um usuário, os distribuidores também têm. Então, os distribuidores têm as suas Tem que enfermeiras treinar as que enfermeiras para são trocar o treinadas curativo. por nós, né? Trocar o curativo ou ensinar como é que troca uma bolsa ou como é que passa um catéter. Uhum. Então, os distribuidores, eles são bem especializados, né? Então, a gente tem esse canal. A gente também tem venda direta, né? Tem alguns estados do Brasil que a gente atua diretamente, né? Mas não tem condições de atuar diretamente em todos os estados do Brasil, nem municípios, né? Então, assim, a gente tem uma combinação bastante boa, né? A gente está investindo agora para desenvolver melhor o mercado de operadoras de saúde, né? Então, a gente criou uma estrutura para trabalhar com operadoras de saúde, porque quem tem convênio, né, busca na operadora de saúde os nossos produtos, né? Então, o que a gente oferece para a operadora, além de uma condição comercial, é todo o suporte que a gente tem. Então, as enfermeiras, a nossa central de chamadas com enfermeiras para acompanhar os pacientes, né? Ou seja, tem todo um suporte ao usuário dos nossos produtos. E isso você tira essa responsabilidade e essa carga de trabalho da operadora de saúde. Então, a gente está desenvolvendo essa solução para a operadora de saúde, né? Mas, aí agora indo para a saúde suplementar, a minha visão é o seguinte, é extremamente desafiadora, né? O ponto central sempre vai ser a questão de custo, certo? Os custos estão subindo, os custos Sim. estão subindo, o orçamento de saúde não acompanha esse crescimento de custo, né? E cada vez mais os gestores de saúde têm que dividir melhor a pizza, né? Para tentar acomodar todos os atores. E o que eu digo? Quem tem que gerenciar esse custo tem um tremendo desafio. Por quê? A população está envelhecendo, né? E vai envelhecer muito mais rápido do que o previsto. Exato. Aí você tem uma população cada vez mais digitalizada e cada vez mais atualizada, né? Então, eles já sabem das tecnologias que estão disponíveis no mercado. A indústria cada vez mais traz tecnologia e tecnologia com valor alto, certo? Essa é uma briga muito boa Valor entre alto, indústria e hospital. exatamente. O profissional de saúde, o médico, ele também quer fazer a medicina top. Então, Uhum. ele quer usar o que tem de melhor para o seu paciente, certo? Sim. E aí o hospital e o plano de saúde falam, mas espera aí, eu não consigo pagar essa conta toda.
Então, quem tem que gerenciar esse custo tem um baita de um desafio, né? Porque são interesses totalmente conflitantes. Mas essa é a situação hoje. A situação hoje é de uma população e de profissionais de saúde cada vez mais exigentes. E com razão. E com razão, né? Então, o desafio fica em quem tem que pagar a conta, né? Então, as empresas elas têm que trazer soluções que tenham um bom nível de custo-efetividade. Senão, você só onera cada vez mais o sistema, né? Então, no nosso caso, o que a gente faz? A gente procura trazer produtos e os nossos produtos, eles têm um impacto grande, porque, por exemplo, os nossos catéteres para pacientes que têm disfunção miccional ou que têm uma lesão medular, enfim, né? As pessoas que têm lesão medular e que são cadeirantes e que têm que fazer cateterismo, né? Elas têm que passar um catéter 5 vezes por dia, né? E isso vai danificando ou machucando a uretra. Sim. Então, são pessoas que têm 5 a 6 infecções urinárias por ano, né? E essas infecções urinárias têm que ter, às vezes, internação e, às vezes, complicam até o ponto de chegar numa UTI, quando não leva a óbito. Então, você veja o custo que tem uma infecção urinária. Perfeito. Né? Para uma população que tem de 5 a 6 por ano. Perfeito. O nosso produto, a nossa tecnologia, reduz para uma infecção urinária por ano. Por quê? Porque ele é totalmente desenvolvido, maleável, com uma cobertura hidrofílica e tudo isso. Então, assim, reduz drasticamente as lesões da uretra. Então, isso é uma solução. E hoje os convênios, as fontes pagadoras estão abertos para ouvir esses estudos de custo-efetividade? Nesse caso, sim. Tá. Nesse caso, sim, porque é fácil de comprovar todo o impacto que tem na cadeia, né? Nesse caso, sim, né? No caso da ostomia, não. Da estomia, não. Por quê? Né? Porque eles limitam, né? Não os planos de saúde. Os planos de saúde, eles administram bem isso. Eles dão um bom nível de cuidado para os usuários. Agora, no governo, o governo ele limita o número de bolsas por usuário, né? Então, na parte de estomia, existe um desafio que é melhorar, aumentar o nível de cuidado. Hoje, a média do Brasil, cada pessoa que tem uma estomia recebe 10 bolsas por mês. Ou seja, você tem que ficar reutilizando. Né? E no caso dos catéteres de continência urinária, você usa 5 catéteres, né, por dia, e os planos de saúde oferecem isso. O governo oferece catéteres, mas catéteres de PVC. Então, não é que o governo não oferece. Sim. O governo oferece, mas oferece catéter de PVC. Né? Então, assim, o desafio nessa área aqui é muito mais o upgrade em termos de tecnologia. Sim. Então, a gente está nesse processo. A Conitec já aprovou o catéter, tá? Agora tem uma discussão, a próxima discussão agora é a discussão de quem vai pagar essa conta, que é a famosa reunião da tripartite, né? Mas, tecnicamente, já está aprovado, e aí todo mundo que precisar usar ou fazer um cateterismo intermitente vai ter acesso ao catéter. Isso é ótimo, porque você falou algo importante no início do seu raciocínio, que os objetivos são conflitantes. São. E você vê em muitas áreas uma indústria que vem com uma tecnologia, vamos considerar que é uma tecnologia que traga de fato custo-efetividade, que não seja só algo ali que onere. Só que muitas vezes os objetivos da fonte pagadora é de curto prazo. Eu não posso gastar agora, eu não posso estourar o meu budget desse trimestre, deste ano. E aí você vem com um estudo de custo-efetividade, mostrando que você vai reduzir todo um ciclo de internação, vai reduzir o número, né, de pessoas internadas, só que esse ganho você vai ganhar ao longo de 1, 2, 5 anos. Exato. Fala, não, mas o meu problema é agora. Quanto de desconto você vai me dar no catéter? Exato. Né? E aí essa é a grande questão. E até pouco tempo atrás, quando essas discussões não subiam, talvez num nível até governamental ou num nível macro, morria muita coisa legal. Ah, com certeza. Porque não tinha esse entendimento. Com certeza. O que você me contou agora sobre esse custo-efetividade me mostra que já existem caminhos, que já vem acontecendo esse tipo de coisa. E
E como é que então você administra esses produtos que chegam no privado e no público? Como é que é a abordagem em cada um desses canais? Com o privado, você vai ter essa reunião tripartite, você vai mostrar o custo-efetividade. No público é muito diferente. Eu pergunto porque a minha vida é muito no privado. Eu vejo muito como que o privado bate cabeça e o custo-efetividade às vezes vai, às vezes não vai. E no público, você falou que o público tem limitação de budget. Às vezes ele Tem. está fazendo a conta de número de bolsas, ele É. não quer saber o material daquela É. bolsa. Como construir essa frente no público também? Só vou te fazer uma correçãozinha, Então, que a corrija. tripartite é na parte pública, Ah, tá né? ok. Que é do Ministério da Saúde que tem que ter essa discussão de divisão de orçamento. Eu falei que era no privado. Tá É, bom. tá, mas Não, desculpa, perfeito, tá desculpa. certo. Na área privada, a discussão com o plano de saúde, né, ela é um pouco mais fácil, É mais fácil. porque a entrada de recurso é diferente, Tá. né? E, bem ou mal, os usuários têm um poder de cobrança grande em querer o benefício dos produtos. Então, existe mais abertura, né? Uhum. E, bem ou mal, nós estamos falando de produtos que, quando você compara com um produto para oncologia ou outros Você tem razão. produtos de uso crônico, acaba que o nosso portfólio, ele não representa um dano muito grande para o orçamento do plano de saúde. É possível você fazer esse investimento na Exatamente. frente, porque não te Exatamente. onera esse budget do ano. Exatamente. Entendi. E você, no médio e longo prazo, você vai Entendi. ter a sua economia, né? Uhum. No caso da área pública, a gente depende das licitações, né? São as licitações. Para deixar bem claro, ou seja, as licitações, elas obviamente preconizam qualidade e preço, Uhum. né? Qualidade e preço. Mas também existe uma abertura, né, para introduzir novas tecnologias. Por quê? É fácil de você demonstrar o seguinte: se você não compra uma bolsa adequada para esse paciente, ele pode desenvolver uma inflamação, uma infecção em volta do estômago, isso pode complicar, isso pode levar também, né, a outras complicações, internação, enfim, né? E é um paciente que o distomia, geralmente ele está vinculado a um processo oncológico, né? E você Sim. sabe que a oncologia no Brasil tem um apelo muito forte, como merece, Sim. né? Então, esses produtos de ostomia, eles vêm para trazer mais conforto para os usuários, né? Então, as secretarias de saúde, tanto de estado como município, elas estão abertas a entender que, se eu investir um pouco mais numa bolsa mais customizada, eu vou dar um benefício de curto prazo para esse usuário e eu vou gastar muito pouco para ter uma tecnologia de ponta, né? Então, assim, é um mercado que é bastante receptivo, para te falar a verdade, sabe? O SUS deveria ser implementado em vários outros países, porque, por conceito, é um sistema perfeito, né? Eu acho que o governo falha na implementação, na execução e na gestão, mas o conceito é muito bom. E se a gente for pensar que tem programas que eles oferecem todo o tratamento, como oncologia, programas de doenças raras, doenças crônicas, ou seja, não é qualquer lugar do mundo que tem um programa como esse, né? A briga por orçamento, ela não precisaria existir, porque, historicamente, a gente sabe que, do orçamento do Ministério da Saúde, todos os anos eles gastam de 60% a 65% só do orçamento. Então, tem uma sobra de recursos no Ministério da Saúde, que eu não sei onde é que ela é aplicada ou não, mas o fato é que recurso tem, né? Então, eu não posso falar mal do SUS, porque realmente é um sistema que oferece suporte ao cidadão. Eu concordo. Para um país de 200 milhões de habitantes, Exatamente. é difícil você ter uma saúde universal para 200 milhões, né? Exatamente. Diante da nossa realidade, eu acho que se faz até muito com pouco. Com certeza. Poderia fazer mais, né? Se utilizasse toda a verba do ano. Mas aí a gente não sabe como é que isso é gerenciado, né? Exato. Aí já entrei outros poréns aí. Exato. E deixa eu te perguntar algo que eu converso em todos os episódios, acho que é fundamental
que são as questões das tendências. Aham. Você como um gestor, né, de primeira linha que tem que estar antenado ao futuro, olhar a Coloplast daqui 5, 10 anos. O que você vê, Mauro, de tendência, seja tendência em tecnologia, tendência aplicada ao produto, que você acha que vai mudar o setor ou vai mudar o perfil de atendimento? Ah, primeiro, acho que pelo envelhecimento da população, a questão o próprio home care eu acho que vai aumentar bastante, né? Inteligência artificial chegou para ficar, né? Então, se você pensa em telemedicina, você pensa em prontuários eletrônicos, cada vez mais conectividade para gerenciar as doenças, que é o famoso disease management, né? E tudo isso é em função do quê? De antecipar diagnóstico, né? E também muito foco em prevenção. Então, para mim, essa é a tendência, né? Cada vez mais fortalecer iniciativas digitais para melhorar nível de diagnóstico e melhorar também prognóstico dos usuários, né? E a prevenção por si só. A indústria, como um todo, ela está cada vez mais orientada a um usuário específico, né? Então, se você pega as empresas farmacêuticas, cada vez mais elas desenvolvem produtos para um tipo específico de paciente. Por exemplo, se a pessoa, uma mulher tem câncer de mama, né? Hoje em dia já tem todos os testes genéticos para estratificar e ver qual é o gene que está sendo Perfeito. afetado, e aí eles definem uma tecnologia ou um produto para aquele tipo de tumor. Na área de medical device é a mesma coisa, né? A mesma coisa, ou seja, cada vez mais a gente está desenvolvendo tecnologia, bolsas, catéteres e curativos, buscando o quê? Tipos específicos de lesão, tipos específicos de pacientes, né? Ou seja, até no setor de bolsa, Com catéteres, certeza, você consegue personalizar a com saúde. certeza, com certeza. Ou seja, no caso, por exemplo, a gente tem bolsas com convexidade de distintos níveis de convexidade para ajustar bem ao perfil de abdômen de cada Uhum. usuário, né? Então, assim, é uma customização que não vai parar, não vai parar, né? A gente tem catéteres em portfólio, em pipeline para lançar, que buscam o quê? O paciente cadeirante ou lesado medular, ele tem níveis diferentes de habilidade motora, né? Então, a empresa tem que se ajustar a isso. Então, a empresa desenvolve produtos de acordo com a habilidade ou o perfil de cada usuário. Essa é a tendência. Ou seja, a gente chama de terapia target, né? Mas a terapia target ela também se aplica a medical device, né? Vocês representam várias empresas que certamente também estão desenvolvendo produtos Sim. para um tipo específico de cirurgia ou um perfil específico de um Sim, mas ainda paciente. tem a nanotecnologia nessa história, Exatamente, né? Principalmente exatamente. talvez nas feridas, Exatamente. curativos com Tem. nanotecnologia. A gente tem curativos com prata, Sim. né? Com prata, que viabiliza a cicatrização e infecção também. Enfim, o desenvolvimento de tecnologia, ele busca o quê? A customização do tratamento, né? Acho que a IA realmente, eu encontrei na minha gaveta esses dias um livro de 2019 sobre IA. Uhum. Na época escrito pelo presidente do Google na China. Aham. E eu fui dar uma folhada. Em 2019 é impressionante ele falando o que viria, e 6 anos depois é um livro que já está desatualizado. Aham. Ou seja, já não serve mais como leitura. Aham. Né? Mas aí em 2019, se eu tivesse absorvido Ah. tudo que estava nesse livro, imagina o que virá realmente na nossa área. A gente já lançou na Inglaterra, Ah, né? E tem planos de vir para o Brasil, para a América Latina também, que é um dispositivo, é um tipo de placa para as bolsas de ostomia, com um tipo de dispositivo que você tem uma conexão no celular, num aplicativo, né? E que prevê se o paciente vai ter alguma perda de fezes ou não na bolsa, né? Isso para quê? Para evitar que ele passe por situações constrangedoras, sim. ou se ele está numa festa, ou está numa reunião, ou está na empresa, ou seja, já vai ter a condição de estar conectado com o celular e sabendo, porque vai apitar, ele já vai saber, eu estou com risco de vazamento, né? Excelente. Isso é fantástico, né? Excelente. É Porque fantástico. a tecnologia em si, ela não é o fim, ela é o meio. Exato, Você está exato, dando um meio da pessoa se sentir mais exato, confiante em ambientes sociais, exato. poder sair de casa. E que volta para a cultura da empresa e para a origem Exato. da empresa, que é o cuidado com esse usuário, né?
Muito bom. Mauro, a gente vai seguindo para o fim do nosso episódio. Acho que foi um episódio particular em várias questões, porque a gente pôde percorrer uma história de carreira e dentro da sua carreira a gente foi colocando vários inputs necessários para quem nos assiste ou nos ouve sobre carreira, gestão, tecnologia, forma de ver o negócio. Eu gostei muito da maneira como a gente fluiu aqui a nossa conversa. Eu sempre termino com um bate-bola rápido. Eu falo algumas palavras-chave, você passa um conceito, uma frase, uma palavra que você acredita sobre isso, tá? Eu vou começar com a palavra OPME. Essencial. Logística. Fundamental. Governo. Desafio. Concorrência. Gostoso. Tecnologia. É o futuro. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas nos dias de hoje, eu acho que se tornou assim algo extremamente estratégico, né? A gente tem um conflito de gerações, uma geração que está chegando que é extremamente capaz, mas muito ansiosa, muito de curto prazo, quer que as coisas aconteçam muito rápido, e a gente tem gestores, até como eu, né, de uma outra geração, e a gente está tendo que aprender muito com essa geração, né? E esse é um desafio que é bacana. Ele é bastante presente no dia a dia da gente, mas é um desafio que satisfaz, né? E que desafia o seu próprio desenvolvimento, né? Então, gestão de pessoas, para mim, é algo hoje em dia que cada vez mais estratégico. Excelente, Mauro. Só tenho a agradecer a sua participação no OPMcast. Espero que você também tenha gostado. Se quiser deixar algum recado final para quem nos assistiu até o final, fica à vontade. Aquela ali é a sua câmera. Só agradecer, tá? Foi uma experiência super bacana. Eu me dei conta que já se passou muito tempo na minha vida e que, pelos exemplos que a gente foi falando aqui, deu para ver que eu já percorri bastante coisa. Obrigado pela oportunidade. E eu queria fazer um comercial para você, tá? Que não minimizem a importância de logística. Logística na área da saúde é algo que é tão importante quanto o produto. Eu diria que é tão importante quanto o produto. Então, que não minimizem a importância de uma logística bem feita na área da saúde. Excelente, não posso terminar esse episódio de melhor maneira. Um E prazer. você que nos acompanhou até aqui, fique ligado. Daqui 15 dias, mais um OPMcast no canal do YouTube, LinkedIn e listas de transmissão da LogMed. Um abraço e até lá.